Fala pessoal, eu sou a Miriam e hoje a gente vai falar um pouco sobre os plásticos nos oceanos. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e já deixar o seu like. Quando a gente fala sobre plásticos, automaticamente todo mundo pensa em tartarugas, poluição e muita gente relaciona a questão de reciclar o plástico, a sustentabilidade e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, um estudo foi feito falando que desde 2009 até hoje em dia é o período onde a gente mais tem consumido plástico. Isso é um pouco assustador quando a gente vai parar para pensar. Ao mesmo tempo que a gente está tendo mais consciência sobre o nosso impacto no meio ambiente, a gente ainda assim tem consumido esse material que tanto polui, sabe, o nosso ecossistema. Mas a gente fala um pouquinho sobre isso mais aprofundado lá no nosso podcast. Tá bem interessante, a gente tem uma conversa mais descontraída, com dados mais aprofundados sobre esse assunto. Então, recomendo que vocês vão lá, deem uma escutada, que tá valendo muito a pena. Hoje aqui eu quero falar com vocês algumas dicas pra gente conseguir ter uma rotina mais sustentável sem consumir o plástico. Eu sei que é difícil para algumas pessoas, mas com um pouquinho de esforço e você começando aos pouquinhos aí na sua casa, você já vai estar ajudando muito o meio ambiente. Primeira dica, eu acho que é importante a gente fazer, separar o nosso lixo reciclado do lixo orgânico. Cerca de 7 a 9% do lixo de todo o plástico que a gente produz é reciclado, todo o resto vai parar na natureza. Isso é meio chocante quando a gente para pensar, porque, como eu disse no começo do vídeo, a reciclagem é a primeira coisa que a gente sempre lembra quando a gente fala sobre plásticos. É muito importante a gente fazer essa separação na nossa casa, porque fica mais fácil pra gente reciclar esse resíduo que você consumiu, que você produziu, e fica até mais fácil para esse resíduo ir para um lugar certo e não parar nos oceanos. Então, a primeira coisa é simples, você pode ter 2 lixeiras. Se você não tiver 2 lixeiras, você ter 2 cantos separados, onde você vai colocar o seu lixo orgânico e o outro o seu lixo seco, né, o seu lixo reciclado. Então, acho que é muito importante e uma ótima forma de começar. Outro ponto que eu acho também que é simples e fácil é você utilizar aquelas sacolas recicláveis, aquelas sacolas reutilizáveis, quando você for fazer as suas compras. As sacolinhas do mercado, elas poluem bastante e são milhões e milhões e milhões de sacos plásticos por aí. Quando a gente para de consumir esses sacos plásticos e a gente começa a usar aquelas que são mais reforçadas, aquelas que você usa várias vezes, você já vai estar diminuindo muito o seu consumo de plástico. E elas não são tão caras e elas são fáceis de se encontrar. Existem algumas ecobags de pano que são um pouco maiores, que ajuda bastante nas suas compras no mercado, porque elas são grandes, além de você ficar muito estiloso com elas. Então, acho que vale muito a pena você investir numa dessas sacolas, porque já te ajuda bastante nessa sua jornada de reduzir o consumo do plástico. Outra coisa também que você pode estar fazendo, trocar suas garrafas de plástico por garrafas de metal, dessas garrafas térmicas. Elas são muito boas. E também esses copos descartáveis, todo o plástico que é descartável, como talher descartável, pratos descartáveis, copos descartáveis, todo esse lixo descartável, trocar por coisas que não são descartáveis. Então, tá tudo bem, gente, você ir lá, muita gente não gosta de lavar louça, mas é importante a gente dar uma lavadinha na louça, porque não vale a pena, sabe, esse tanto de plástico que a gente produz quando usa esses materiais descartáveis, sabe? As garrafas também, usar garrafas que são de metal, que elas são bem melhores, além também de deixar a água mais gelada por mais tempo. Então, acho que é válida essa troca também no seu dia a dia. Você também sempre andar com um copo na sua bolsa também, porque também a gente nunca se sabe quando você vai precisar. Muitos lugares têm copos plásticos por aí, então, para você pelo menos fazer a sua parte, diminuir, já ter o seu copo, também diminuir o consumo do canudo, aquele que é muito famoso, todo mundo fala, todo mundo sabe. Então, também diminuir o uso do canudo é muito importante. Esse mês a gente tá com uma promoção na Zero Carbon, que é a promoção do Dia das Mães, do dia 22 de abril até o dia 12 de maio. Todas as compras feitas no site da Zero terão descontos exclusivos e as compras acima de R$100 recebem um brinde muito legal. Confere mais informações lá no nosso Instagram, mas acho que vale a pena você estar comprando o presente da sua mãe lá na Zero Carbon, presente da sua mãe, da pessoa que você vê como uma figura materna, lá na Zero Carbon, porque você, além de estar ajudando, né, também ser uma forma sustentável, uma forma mais prática, segura, sem cobrar nada mais por isso. Você está ajudando o meio ambiente, então você presenteia a sua mãe e presenteia a Mãe Terra ao mesmo tempo. Então já dá uma passadinha lá no site da Zero Carbon e compra seu presente de Dia das Mães lá. Voltando às dicas, eu acho que essa vai mais para as mulheres. Você optar por absorventes de pano ou aquele coletor menstrual. Muitas mulheres não se dá muito bem com coletor menstrual, mas tem a opção do absorvente de pano, que também é muito interessante. As fraldas de pano
ano também. Eu sei que dá um pouquinho mais de trabalho, mas é muito válido a gente fazer e repensar um pouco nesse lixo que a gente consome tanto, que a gente produz tanto, esse plástico que a gente consome tanto. Então, para começar, pode ser simples, usar uma vez na semana um absorvente de plástico, uma fralda de plástico no seu bebê, 2 vezes na semana, só no final de semana. Começar a criar hábitos, sabe? Você não precisa de um dia pra noite falar, nunca mais vou consumir um plástico nessa minha vida. Mas você já pensando, aos pouquinhos, você começando, que nem no segunda sem carne. Você começa na segunda, com o tempo você consegue ficar um tempinho sem. Vai no seu ritmo, vai no seu tempo. Também tem muitos projetos legais aí pela internet, que se juntam mutirões para recolher lixo das ruas. Acho muito interessante e válido também. Tem o Limpa Brasil, que é um projeto que eu indico, porque quando você também faz isso em coletivo, acho que gera um pouquinho mais de propósito. Então, quando você vê outras pessoas também nessa jornada de ser mais sustentável, de diminuir o consumo de plástico cada vez mais, de ter o seu impacto reduzido no nosso meio ambiente, quando você faz isso em conjunto, é muito mais estimulante, sabe? E a Zero Carbon também tá aqui para te ajudar. A gente coloca conteúdo sempre aqui no nosso YouTube, no nosso Instagram e também tem o nosso podcast. Então, acompanha a gente, porque a gente tá aqui para ajudar vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, querer indicar algum conteúdo que vocês querem ver aqui no canal, tem contato com a gente, que a gente está disposto a criar esse espaço junto com vocês. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês entendam que são práticas que a gente vai adotando cada vez mais, que é uma rotina que a gente tem que criar e a gente pode criar isso juntos. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, se inscreve aqui no YouTube, segue a gente lá no Instagram, escuta o nosso podcast, deixa um like nesse vídeo e coloca aqui nos comentários o que você tem feito para diminuir o consumo do plástico ou algumas outras dicas legais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijinhos sustentáveis e tchau, tchau!